Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. É com muita alegria que eu inicio o culto desta manhã. Eu sei que nós estamos ainda em formato diferente, em formato de live, mas que crendo que o Senhor vai encerrar logo esse momento, que nós vamos estar juntinhos novamente. Que você possa não ser somente um espectador, que você possa ser um participante também deste culto, que possamos entoar canções ao Senhor de louvor e clamando a Ele pela sua presença, que Ele possa se fazer presente no seu lar, assim como Ele está aqui em nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e orar a Ele. Paizinho querido, clamamos da Tua presença, Espírito Santo. Sabemos que Jesus não nos deixou só, sabemos que Jesus foi para o Pai, mas Ele não nos deixou só. Sabemos que o Teu Espírito Santo está aqui conosco. Venha, Espírito Santo, renovar em nós a esperança em Ti de dias melhores. Que a esperança que é o Espírito Santo de Deus em nós possa se fazer presente aí no seu lar. E eu quero neste momento que você traga à sua memória a história de José. José tinha sonhos que o Senhor sonhou para a vida dele. Sonhos de governo, sonhos bons. Mas os sonhos de José não aconteceram tão rápido. José passou por circunstâncias muito ruins. José passou por inveja, por angústias, por muito choro. Foi vendido, foi escravizado, foi espancado. Mas ele não deixou de olhar para o Senhor.
Ele não deixou de perseverar, ele não deixou de esperar que o Senhor ia realizar os sonhos que Deus tinha sonhado para ele. Que você também, às vezes passando por circunstâncias difíceis, às vezes os nossos olhos enchem de lágrimas, mas não deixe que isso embace o seu olhar. O olhar na verdade que o Senhor tem um plano melhor para as nossas vidas. Vamos louvar a Ele. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Seja feita a sua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Que a vontade do Senhor seja plena sobre a sua família, sobre a sua casa. E que nesse momento que vamos receber a palavra do Senhor, você possa receber algo de esperança da palavra de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Fala, povo abençoado, bom dia, paz seja convosco. Tudo bem com você? E eu espero em nome de Jesus que esteja tudo bem aí na tua casa, que esteja tudo bem com a sua família e entre os seus. Nós temos vivido dias difíceis. Antes, há um ano atrás, nós estávamos vendo que essa pandemia, esse vírus, eram apenas números, né? Números, e que às vezes parecia estar tão distante da gente. Só que agora isso está bem próximo. E aquilo que era número virou nome. E nós conhecemos essas pessoas agora. São pessoas que estão próximas de nós. Pode ser que você não tenha, e eu espero que não tenha, nenhum parente internado, mas nós sabemos de muitos que estão internados. Muitos
que por esses dias se foram. Então é um momento difícil que nós estamos passando, mas nesta manhã eu quero trazer uma palavra de esperança. Assim como semana passada eu falei sobre fé, e fé é o firme fundamento, e o nosso fundamento é Cristo. A nossa esperança também aponta para Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fé. Nessa manhã eu quero te chamar para um momento de oração, de intercessão. Como eu falei, temos muitas pessoas internadas, pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que nem estão só lutando contra o Covid, mas pessoas que estão passando por momentos difíceis, problemas financeiros, problemas dentro de casa, problemas de saúde emocional, física e espiritual. E eu gostaria que, junto com a tua casa, que nós pudéssemos orar por essas pessoas, que nós pudéssemos ter um momento de clamor por essas pessoas. Como eu falei, antes era só número, agora é nome. Antes falava que era só idoso, agora é qualquer idade. Antes era lugar distante, agora está bem perto. E eu quero convocar a igreja, porque é o que todos nós estamos fazendo, todos os pastores estão fazendo nesse momento. É chamando a sua igreja para a oração, é chamando a sua igreja para que haja um clamor, que haja um pedido de misericórdia. Se tivéssemos que fazer um jejum hoje, esse jejum seria rasgar as nossas vestes, nos vestir com um pano de saco e jogar cinza nas nossas cabeças e pedir ao Senhor misericórdia, misericórdia por tudo e por todos. Vamos orar, e eu queria pedir para você esse momento de oração. Amém? Pai, nós nesta manhã oramos uns pelos outros e na unidade da fé, porque o que nos une agora, Senhor, é a comunhão do Espírito. O que nos une nesse momento, Senhor, é a fé e a esperança em Jesus. O que nos une nessa manhã, Senhor, é o clamor de um povo, é um clamor de um pai, é um clamor de uma mãe, é o clamor de um jovem, é um clamor de um filho e de uma filha, é o clamor de alguém que ora por alguém que está acamado, alguém que está passando por uma doença, alguém que está passando por um momento difícil, seja financeiro, seja emocional, seja espiritual. É nesse momento que nós nos unimos em oração, porque a nossa arma, Senhor, é a oração, a nossa arma é o clamor, a nossa arma é a busca, a nossa arma neste momento é poder falar com o Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor use da tua misericórdia para conosco. Visita essa casa, Senhor, visita esse lar, visita os enfermos que estão nos leitos de hospitais, aqueles que se encontram numa UTI, visita a família deles, Senhor, visita a família do pastor Antenor e o pastor Antenor que está internado, visita, Senhor, aos demais irmãos e irmãs, pessoas que às vezes não sabemos o nome, mas muitos de nós conhecemos pessoas que estão passando por esse momento difícil, e que nós trazemos à memória o nome deles agora, trazemos à lembrança o nome de cada um deles, e assim oramos por eles, oramos por esta irmã, por este irmão, por esse senhor, por essa senhora, oramos e pedimos a tua intervenção, a tua graça, a tua misericórdia. Alcance, Senhor, essas vidas, alcance essas casas, esse irmão e essa irmã que está me ouvindo nesta manhã, esse irmão e essa irmã que está ouvindo esse momento desta oração, essas palavras, que a palavra de cura, a palavra de restauração chegue a esse lar, chegue a esta família. Você que está desesperado, você que está angustiado, que nessa manhã você possa receber o bálsamo do Senhor, saber que o Senhor é a tua esperança, é a nossa esperança. Assim eu oro por cada um de nós, cada um de vocês, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A palavra que eu quero trazer essa manhã é uma palavra que fala sobre a esperança no meio do caos. E eu quero usar o livro de Miqueias. Semana passada eu usei Abacuque, e se você lembra eu falei de fé. E Abacuque, ele vai se queixar com o Senhor, e Deus olha para ele e fala assim: Abacuque, se você está se reclamando dos caldeus que estão aí fazendo tudo isso, é porque ainda nem chegou a Babilônia. Quer dizer, Deus estava falando para ele: aquilo que está pior, aquilo que está ruim vai piorar, Abacuque. E nós vemos o desfecho de tudo aquilo, mas nós vemos a oração de Abacuque, no final ele fala: pode me faltar tudo, menos o Senhor. E é isso que nós temos que crer, essa é a nossa fé. E hoje eu quero falar sobre a esperança.
E eu quero falar de um outro profeta. Irmão, se você quiser entender o que está acontecendo hoje, leia os profetas, principalmente os profetas menores. Leia o contexto da história. E irmãos, o contexto é o mesmo. É um povo que se afasta da presença de Deus. E um povo que resolve andar sem Deus, ele é chamado de hedonista. E o que é um hedonista ou hedonismo? É aquele homem que quebra a aliança. São pessoas que quebram a aliança com o Senhor. Elas andam desgarradas do Senhor. Elas andam fora da presença do Senhor. E um homem fora da presença do Senhor, ele se torna um órfão. E a orfandade é a chave para a destruição de muitas coisas. Tudo isso que você está vendo que está acontecendo, não somente no Brasil, mas no mundo todo, é um espírito de orfandade, é um espírito de hedonismo, que todos querem ter e querem executar a sua vontade. O seu Deus é o seu ventre, e eles vão destruindo, não importando com quem está perto, eles vão destruindo. Assim a terra foi e começou a se multiplicar. Lá atrás, quando eu falei sobre Caim, né, sobre a usurpação e a exploração, exploram e destroem tudo para o seu bem feito, para a sua melhoria, pensando em si próprio. E a palavra lá em Miqueias capítulo 1, ela começa com Deus dando um alerta para todo mundo. E o que Deus fala ali, ele está dizendo o retrato do homem, do interior de um homem. E ele diz assim, capítulo 1 versículo 2 de Miqueias: ouçam todos os povos, prestem atenção à terra e todos os que habitam nela, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhou contra vocês. Eu só vou ler esse pedaço. Ouçam todos os povos, prestem atenção à terra e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. E o que Deus está testemunhando nesse momento contra o povo? Um povo que se afastou da presença dele. Então Miqueias, ele vai relatar, ele vai escrever no seu livro aquilo que os outros profetas muitas vezes destacam. Um povo que se corrompeu, um povo que se tornou idólatra, um povo que se tornou corrupto, um povo que se tornou hedonista, resolveu fazer a sua própria vontade, não mais a vontade de Deus, um povo que quebrou a aliança. E aqui em Miqueias, no livro, não é diferente. E aí Deus fala: ouça, ele está dando um alerta, ele está chamando a atenção para todos os povos. Preste atenção que eu estou falando. E assim como foi no livro de Abacuque, assim é no livro de Miqueias. Deus está chamando a atenção e falando: prestem atenção que eu estou falando, mas vocês não estão ouvindo. E ele está chamando a atenção exatamente para aquele povo, naquela época. E se você for ler o contexto todo de Miqueias, você vai perceber que o livro de Miqueias, assim como foi Abacuque que nós lemos semana passada, você vai ver que ele se parece muito com o que está acontecendo hoje, e principalmente na nossa nação. Então, o padrão que Deus queria era o padrão que as pessoas andassem conforme a vontade de Deus, porque Deus é bom e Ele sabe o que faz. Então, o padrão que Deus queria era um padrão de santidade. E eu já falei sobre santidade, sobre o papel de ser santo. E a gente tem que entender, e nós falamos isso no último culto, sobre ser santo. Santidade ao Senhor. Santo quer dizer separado. E o Senhor, ele faz menção dizendo que nós temos que observar quem é o santo e quem é o profano, porque ele faz separação disso. E aqui nesse contexto, Deus queria que o seu povo andasse em santidade. Santidade ao Senhor. E esse povo, ele se afasta do padrão de Deus. Porque o propósito de Deus era que aquele povo andasse segundo a sua vontade, segundo os seus decretos, segundo a sua lei, porque aquilo levava as pessoas a andarem num caminho bom. Só que quando você vai ler livro de Miqueias, você vai ver que Miqueias vai mostrar o oposto disso. Deus está falando: alerta povo, presta atenção que eu estou falando. Mas o contexto que Miqueias escreve, você vai ver que é totalmente oposto daquilo que Deus queria. E você vai ver Miqueias retratando uma imoralidade em todas as escalas, irmãos. Em todas as escalas. A imoralidade começa no governo. Vai vendo se não parece com a nossa nação. Começa no governo. Governos corruptos, vai para juízes que para elaborar e liberar sentenças tinham que ter dinheiro, tinham que ter o peso do dinheiro. Ela passa também não só pelo juízo, mas passa pelos sacerdotes.
ela passa pelos profetas, e que os profetas aguardavam dinheiro ou aguardavam uma benfeitoria para eles, para que se profetizasse aquilo que eles desejavam, aquilo que as pessoas queriam ouvir. Então eles não queriam mais ouvir Deus, eles queriam ouvir algo que fosse bom para eles. Então era um pago, os profetas tinham algumas benfeitorias, e para isso profetizavam aquilo que o homem queria ouvir, mas não profetizavam aquilo que Deus queria falar. Por isso que no início, o que é o início da palavra é Deus falando: ouçam todos os povos, porque é o Senhor que queria falar, porque os seus profetas estavam corrompidos. E não para só aí, o povo se corrompeu também. O povo estava todo pervertido. A imoralidade, ela toma conta desse cenário que Miqueias vai descrever, e dentro desse cenário acaba na família, porque a família também se corrompe. A família também, ela entra nesse papel. Então tudo isso que você vai ler em Miqueias, você vai ver Miqueias retratando um quadro de imoralidade, um quadro nada bom. Se nós olharmos para a nossa nação, você vai ver que não está muito bom. Você vai ver imoralidade no governo, você vai ver entre os juízes, você vai ver entre sacerdotes e profetas, e você vai ver entre o povo, e você também vai ver nas famílias. Nada diferente do que aconteceu em Miqueias acontece nos dias de hoje, e é nesse cenário que Miqueias começa a descrever o que ele estava vendo. Entenda uma coisa, irmãos: Miqueias, ele viu isso, ele presenciou isso, porém em nenhum momento ele se contamina por isso. Ele vê e descreve, mas não é aquilo que ele vê. Nós não andamos por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que cremos, e nós cremos no Filho de Deus que veio para nos salvar. Amém? Então Miqueias, ele descreve um quadro de uma sociedade corrompida, destruída, afastada de Deus, e Deus manda o recado. E como eu falei no início aqui, o tema do livro de Miqueias é esperança em meio ao caos. E o que eu quero dizer para você é que você tenha esperança, irmão. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança não é aquela que morre, ou a última que morre. A nossa esperança é aquela que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está eternamente. A nossa esperança é Jesus. O que eu quero dizer para você é que Miqueias, ele olha todo esse quadro, ele olha tudo isso que estava acontecendo: governo corrompido, juízes corrompidos, sacerdotes e profetas corrompidos, o povo corrompido, e ele olha que a família estava corrompida. Ele vê, ele participa, mas ele não se envolve nisso. Eu sei que não tem como a gente ficar alheio do que está acontecendo. Eu sei que não tem como a gente fingir que não está acontecendo nada. Não adianta eu fingir que eu estou no mundo da Alice, num país das maravilhas, porque eu não estou. Eu não estou num país de faz de conta, eu estou num país real. E Miqueias, ele estava vivenciando aquilo, porém aquilo não entrou no coração dele. Se você quer ter esperança, irmãos, se você tem esperança e tem fé, não deixe que essas coisas que você tem visto seja estas coisas que vão fazer você caminhar, porque essas coisas têm um objetivo: tirar a tua fé e matar a tua esperança, tirar Jesus de você e matar Jesus dentro de você, ao ponto de que você não creia e não tenha esperança em mais nada. O que eu quero falar nessa manhã para você é que Miqueias viu tudo isso, mas ele dá uma palavra de esperança. Ele dá uma palavra de que algo iria acontecer. E no capítulo 2, do versículo 10, ele diz assim: levantem-se, é Miqueias dizendo, levantem-se e vão embora, pois este não é o lugar de descanso de vocês, porque este lugar está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Miqueias, ele olha para um povo redimido, um povo ainda que não tinha se corrompido. Esse povo é eu e você, irmãos. É esse povo que nós somos, esse povo é o povo que vai morar com Deus, é o povo que está sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse povo, Miqueias, ele fala o seguinte: levantem-se daí, porque havia aqueles que não retrocederam, haviam aqueles que não voltaram atrás, haviam aqueles que ainda permaneceram acreditando na palavra de Deus, haviam aqueles que ainda eram fiéis e haviam depositado a sua esperança no Senhor. Esse sou eu e você, é a minha casa e a sua casa, esse é o povo de Deus. E naquele momento Miqueias dá uma palavra: levantem-se,
Vão embora, ou seja, não fiquem fissurados nisso, não façam da tua vida essa morada, não olhem para isso e fiquem seus olhos nisso, vão embora daí, tirem os seus olhos disso. Não, aqui não é a sua morada, aqui não é o lugar de vocês de descanso. O que Miqueias está falando para mim e para você é: você está vendo tudo isso aí? Não ponha a sua esperança no caos não há esperança, irmão. A nossa esperança é Jesus. No caos não há esperança. Se você continuar olhando para aquilo, para o seu salário, ou para a conta bancária, ou para aquilo que não dá, aí não há esperança. A sua esperança não está nas coisas, mas a sua esperança é Jesus. A minha esperança, a esperança dos teus filhos, a esperança da tua casa é Jesus. Eu não sei se você viu o vídeo de ontem do bombeiro, e no vídeo você vê que ele está cansado, e eu gravei esse vídeo, foi aonde eu estive em Brumadinho. E você vê um bombeiro cansado e com uma ferramenta na mão. Ele estava com a pá pequena de bombeiro. Era o instrumento de trabalho dele. O nosso instrumento é a palavra, irmãos. Ele estava cansado e exausto, mas dentro do coração dele havia a esperança de salvar mais um. Eu preciso salvar mais um. Eu preciso buscar ajuda, eu preciso ir atrás, eu não posso parar porque alguém está dependendo de mim. Aquele bombeiro tinha em seu coração, não só ele, mas toda a corporação. Mas aquele bombeiro, você vê o vídeo, retrata ele, um homem cansado, muitas vezes sem forças físicas, mas não largava da sua ferramenta e continuava olhando para onde ele deveria ir. Não largue a tua fé, não largue a tua esperança, mesmo você estando cansado nesses momentos. Eu imagino para Miqueias, olhando toda essa situação, eu imagino para Miqueias, vendo tudo aquilo, indo, sendo um profeta e falar: pô, é melhor eu abandonar também, esse povo não quer mais nada. Mas ele persiste, irmãos, ele fica, ele permanece, e junto com ele havia um grupo de pessoas. A igreja não é a quantidade, irmãos, mas é a causa que nos une. A igreja de Cristo, aquelas poucas pessoas que ficam, mesmo estando cansada da corrupção, mesmo estando cansada da desolação, mesmo olhando para aquele monte de situação acontecendo, as famílias se pervertendo, pessoas se pervertendo, pessoas se autodestruindo, uma corrupção que não tinha fim. Não havia esperança para eles, eles estavam vivendo um momento ruim, mas alguém levantou a bandeira. Você na sua casa, na sua família, você tem que ser aquele que vai continuar com a pá na mão, mesmo cansado, mesmo querendo parar, mas você é aquele cara que vai dizer assim: não, tem pessoas olhando em mim hoje, tem pessoas acreditando em mim, eu não posso decepcionar, eu não posso parar agora, porque a nossa esperança não vem do homem, a nossa esperança é o Senhor. Miqueias fala para aqueles poucos que ele encontra, fala: levante-se, levanta e vão embora, saiam desse ambiente. Irmãos, se o ambiente que você está vendo, televisão, rede social, não é legal, saia desse ambiente, vá embora desse ambiente. Esse ambiente não foi feito para você. Nós somos aqueles que mudamos ambientes através da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, aonde está o caos, nós levamos a esperança. Aonde está ruim, nós somos aquele a declarar a palavra de Deus. Nós somos boca de Deus aqui na terra. Estamos aqui para declarar o ano aceitável do Senhor. Miqueias levanta e fala para aqueles homens: vão embora, levante-se daqui. Ele está falando: se posicione. Por que se levantar? Por que Miqueias pede para eles se levantarem? Porque eles já estavam cansados de ver tudo aquilo. Eles já estavam indignados, e você deve estar indignado. O governo deu aí mais um período de isolamento até o dia 11, e as pessoas não aguentam mais. Não é a questão de ficar em casa, mas é a questão da saúde financeira também, a saúde emocional também. As pessoas não saem porque elas querem sair, é porque são trabalhadores e precisam pôr o pão dentro de casa, e já não tem mais como trazer o pão, porque elas não podem sair. Quando saem já não tem mais emprego, está se fechando tudo. E essas pessoas são as mesmas pessoas que Miqueias encontra, pessoas cansadas, como aquele bombeiro, que tem hora que parece que vai cair e não vai se levantar mais. E o que Miqueias fala para aqueles homens e para aquelas famílias: levantem-se daí, levantem-se. E a palavra de esperança para você, irmãos: levante-se do seu lugar, levante-se da onde você está, porque o Senhor está contigo. O Senhor é a nossa bandeira. Pode olhar para o caos, não tem como não olhar para tudo isso que está acontecendo, não tem, irmãos, mas você não pode viver por isso.
Você não se alimenta disso. Eu me alimento daquilo que vem do céu, da palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Deus. Esse é o nosso alimento diário, palavra do Senhor em nossas vidas. A esperança é o Senhor. A esperança é o Senhor nas nossas vidas. Não andamos por aquilo que vemos, mas andamos pela fé. Fé é o firme fundamento que é Jesus. Eu ando porque o meu general de guerra vai na minha frente. Amém? Lá no final, no livro de Miqueias, no capítulo 7, eu não vou ler todo, mas se você ler o capítulo 7 de Miqueias, você vai ver que ele descreve toda a perversidade do homem. E ele vai citando governo, tudo aquilo que eu falei para vocês, até chegar no último. E na família, eu quero mostrar para você o tipo de pessoas que estavam naquele lugar, e porque se separaram de Deus, olha o que essas pessoas se tornaram. Não é diferente do que nós vemos em muitas famílias por aí, irmãos. Pessoas que um dia pisaram no Santo dos Santos, mas um dia não quiseram voltar mais, e depravaram. Eles se afastaram, a depravação tomou conta. E olha o que diz o texto. Diz assim o texto: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são dos seus próprios familiares. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha como Miqueias ele narra esse texto, que o negócio não estava bem, e que estava lá no governo, mas estava na casa também. Em todas as áreas havia uma corrupção, havia uma imoralidade, pessoas que se afastaram da presença de Deus. Você pode não estar indo na igreja, irmãos, mas você tem todo o caminho para chegar até Jesus. O véu já foi rasgado. Você tem a liberdade de, nesse momento, quiser dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor, e Ele vai te ouvir. A igreja, eu sei do papel e da importância do papel da igreja. Eu sei da importância da comunhão dos santos, porque a Bíblia fala que é importante. E a Bíblia fala para a gente não deixar de fazer isso. Só que entendemos o momento. Mas isso não quer dizer que os céus se fecharam. Os céus continuam abertos, porque os céus não estão em pandemia. O céu não está em quarentena, irmãos. Mas no texto vai dizer que a depravação era toda, que até chegou na casa. Porque a casa, a família, se afastou do Senhor. E aí você vê Miqueias declarando isso. Você vê Miqueias narrando que o próprio inimigo é o que estava dentro da casa, dentro da família. E o que nós temos visto aqui hoje? O que nós temos visto nesse período todo? A destruição da família. Irmão, a sua família é o seu maior tesouro. É o maior bem que você tem, é a sua família. Zele por ela, cuide dela, ore por ela. Essa é o cerne de tudo, é a família. Por isso você não pode desistir. Por isso que a sua esperança não está nas coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas a sua esperança e a minha continua sendo do Senhor. E para encerrar, capítulo 7, versículo 7, olha o que Miqueias diz: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miqueias, ele olha tudo, ele analisa tudo, mas ele dá uma resposta: quanto a mim, eu ficarei olhando e observando o meu Senhor, me atentarei ao Deus da minha salvação, pois o meu Deus me ouvirá. Que nesta manhã você possa estar como Miqueias, você possa analisar toda a situação que está acontecendo, mas que você tenha a certeza de que os seus olhos estão fixos da onde vem a sua esperança, e a sua esperança vem do Senhor. Salmos 42:11 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Miqueias, ele coloca a esperança dele no Senhor. Por mais que os meios, por mais que os seus olhos viram
coisas que ele não queria ver, por mais que ele viu a depravação da sociedade, a destruição da família acontecendo diante dos olhos de um profeta, ele ainda diz que a esperança dele estava no Senhor, que os olhos dele estavam fixos naquele da onde vem a esperança, e que nessa manhã você possa ter a certeza que a nossa esperança e a nossa fé é o Senhor. Podem nos tirar tudo, irmãos, mas a nossa fé e a nossa esperança, elas permanecem para todo sempre. Então nessa manhã, que possa ser achada esperança, como diz Miqueias, no versículo 7 do capítulo 7, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Miqueias está dizendo, enquanto a mim eu estou atento, e quanto a você, irmãos, você está atento ao que o homem diz, ou você está atento ao que a palavra está dizendo? Creia na palavra do Senhor, creia nas suas promessas, creia nos seus profetas, e prosperarão os seus dias sobre a terra. Nessa manhã, nós vamos encerrar agora, orando ao Senhor, orando pela sua família, orando por esta nação, e assim como eu falei no começo, orando e pedindo misericórdia, que nós possamos pedir misericórdia por essa nação, misericórdia e cura para a nossa nação. Miqueias, ele pede para os poucos que estavam ali que se levantassem. E eu peço que você, dentro do teu coração, dentro da sua postura, da sua posição diante de tudo que está acontecendo, se levante, se coloque de pé, firme, que a tua esperança está no Senhor, firme e fé. Irmãos, não te faltou nada e não vai te faltar, pode ter certeza disso. A palavra diz que jamais um justo teve que mendigar um pão, e eu creio na palavra do Senhor. Pensa aí, irmão, volta lá atrás na sua vida, quantas situações difíceis você já não passou, e em todas elas o Senhor foi o socorro na tua vida. Quantas vezes você não pediu por cura e foi curado? Quantas vezes você não pediu por porta de emprego, ou por um salário, por coisas, e o Senhor não te honrou e não te abençoou? Quantas vezes, irmãos? Então, se Deus lá atrás te abençoou e te abriu portas, não é hoje que Ele vai fechar, porque os céus ainda estão abertos, eles não se fecharam e jamais se fecharão. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, oramos por esta situação da nossa nação. Sara a nossa nação, Senhor, assim como Miqueias, ele ora e clama ao Senhor, e o Senhor mostra a ele toda a depravação, toda a situação que o povo de Israel estava vivendo. Nós também olhamos para que o nosso país, por tudo que o nosso país está vivendo, por toda a depravação, toda a imoralidade que está acontecendo, desde lá de cima, desde o governo, e ela vem descendo até chegar na família, ela passa por várias camadas da sociedade. Mas, Senhor, nós estamos aqui, nós somos aqueles na qual Miqueias fala: levanta-se, levanta-te, porque o seu lugar não é aqui, aqui não é o lugar do seu descanso, porque nós sabemos que aqui estamos de passagem, porque a nossa pátria não é daqui, mas enquanto estivermos aqui, nós andaremos por fé e cremos na esperança do Filho de Deus sobre as nossas vidas. Alcance essa nação, Senhor, com a tua misericórdia, sara essa nação, cura essa nação, toda a perversidade, toda a depravação, toda a imoralidade, Senhor, que vem nos quatro cantos tentando destruir, profanar essa nação e profanar os templos. Nós pedimos a tua intervenção e a tua misericórdia. Pedimos a tua misericórdia, Senhor. Nesta manhã nós oramos pedindo a graça e misericórdia do Senhor, pedindo a cura dessa nação, cura a nossa casa, cura a nossa família, alcança a família daqueles que estão perdidos ainda, aqueles, Senhor, que um dia pisaram no Santo dos Santos, mas se desviaram. Alcança eles, Senhor, alcança o perdido, alcança aquele que um dia sentiu o toque do teu Espírito, mas que hoje já está frio. Alcança essa família que está me vendo e me ouvindo, Senhor. Leva a cura para eles. O Senhor provê, o Senhor é um Deus de provisão. E na onde está faltando, eu profetizo a provisão. Provisão, se for alimento físico, se for alimento espiritual, a provisão do Senhor chega na tua casa. Se for uma provisão financeira, o Senhor vai chegar na tua casa. Creia no Senhor, que os teus olhos, assim como foram de Miqueias, fiquem atentos aos céus, porque de lá virá o meu e o seu socorro. No nome de Jesus oramos e te agradecemos nessa manhã, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça
e a bênção do Senhor seja sobre você e sobre toda a sua família, no nome de Jesus. Tenham um bom dia, se cuidem, fiquem atentos naquilo que vem do céu, não naquilo que vem da televisão. E se precisar de ajuda ou precisar conversar, fale conosco. Nós estamos aqui para ajudar você no que precisar. Beijo no coração, fiquem em paz. Tchau, tchau. Até a próxima.